Marhaba! Começa agora mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. O programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 14 horas. Confira nesta edição. Palestinos de Khan al-Ahmar recusam-se a sair de sua terra. Israel começa a construir mais uma barreira ao norte de Gaza, desta vez marítima. O conflito militar no sul da Síria. Crise diplomática entre a Arábia Saudita e Canadá. No Momento Cultural, mostra de cinema árabe começa em São Paulo. Moradores da aldeia palestina beduína de Khan al-Ahmar, no distrito de Jerusalém, declararam na última quarta-feira, dia 8, que não concordam em ser transferidos para lugar nenhum. A informação é da agência de notícias Mahan News. A decisão dos habitantes se dá em resposta à proposta do Estado sionista submetida à Alta Corte de Israel no dia anterior, de instalar em alguma área do Vale do Jordão os palestinos de Khan al-Ahmar, que se sujeitarem pacificamente ao deslocamento. A discussão no tribunal se deu a partir de recurso apresentado na última semana por um advogado palestino em nome dos habitantes da aldeia, contra o deslocamento e a demolição do vilarejo. A aldeia está sob ameaça pelas forças de ocupação e protestos vêm sendo fortemente reprimidos. A evacuação e demolição afetará mais de 35 famílias, como parte do plano israelense de expansão para a instalação do colonato ilegal de Kfar Adumim. Os palestinos resistem. Uma nova barreira começou a ser construída por Israel ao norte de Gaza, desta vez marítima. A obra reforçará o dramático cerco à Estreita Faixa, que já dura mais de 11 anos. A construção foi decidida em 2014, ano em que Israel bombardeou Gaza por 51 dias e matou 2.200 palestinos, incluindo 530 crianças. A estimativa é de que a barreira custará 833 milhões de dólares. A conclusão está prevista para ainda este ano. Segundo notícias, a barreira terá 3 camadas, uma abaixo da água, outra de pedra e a terceira de arame farpado. Será reforçada por uma cerca adicional. O objetivo é impedir qualquer acesso a Gaza por via marítima. Os quase 2 milhões de habitantes enfrentam grave crise humanitária, que deve se aprofundar com a medida. Mas a Marcha do Retorno demonstra que persistem em sua luta por justiça e liberdade. O jornalista Vitório Champs comenta sobre o conflito no sul da Síria. Bom dia. Forças sírias atacaram áreas na fronteira entre Síria, Palestina e Jordânia. Seus habitantes fugiram em massa. Muitas pessoas foram mortas e outras presas. Enquanto isso, o ministro israelense Avigdor Lieberman visitou a região e afirmou que o retorno do exército sírio para a área restauraria a segurança na fronteira como antes de 2011. Por outro lado, as forças de contenção da ONU, que chegaram após o armistício de 1974, mas deixaram a região em 2014 após violentos combates entre as forças do regime e o Exército Livre da Síria, retornaram ao exercício de suas funções junto com as forças russas. No outro lado da cidade de Sueida, o Daesh, o grupo autodenominado Estado Islâmico, atacou algumas vilas, matando mais de 200 pessoas e capturando outras nesta semana. Depois fugiu para o deserto. A população acredita que o regime traz os membros do Daesh para as áreas que deseja destruir. O regime transfere as forças do Daesh de uma área para outra de ônibus. Foi isto que aconteceu em Kalamun quando as forças do Daesh foram transportadas para Der Zur e Al-Bukamal. O mesmo aconteceu agora quando o Daesh foi trazido de Ruta para a área oriental de Sueida. E por que Sueida? Porque há um potencial de 50 mil jovens sírios em Sueida que podem ser recrutados para o exército. Assim, o exército do regime seria reforçado pelos novos soldados ao invés de forças iranianas. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores iraniano, Bahram Qassimi, afirmou que o Irã está reavaliando sua presença total ou parcial na Síria. وبالتالي فإن النظام وبناء على اجتماع سابق بين وزير الخارجية الروسي. Então, baseado nas reuniões anteriores entre o ministro russo Sergei
Lavrov e líderes israelenses, parece haver um acordo para recrutar os jovens de Sueida no exército para substituir os iranianos. O exército sírio tem cerca de 40 mil soldados e não consegue cobrir toda a Síria. Os conflitos entre o exército do regime e algumas facções militares no leste de Sueida continuam. A população local está aterrorizada por estes conflitos e pelos cenários futuros. Por isso se recusa a entregar seus filhos para o exército do regime sírio. É tudo, obrigado. Obrigado, Vitórios. Nesta semana, o governo saudita expulsou o embaixador canadense e anunciou uma série de retaliações, entre elas congelamento de investimentos e comércio, suspensão de voos diretos entre a capital Riad e Toronto, suspensão de tratamento médico de sauditas no Canadá e a transferência de 15 mil estudantes sauditas para universidades em outros países. A crise começou quando a ministra de Relações Exteriores do Canadá fez 2 tweets exigindo a libertação da ativista Samar Badawi e de seu irmão Raif. Em 1º de julho, o Canadá concedeu cidadania para a esposa e filhos de Raif Badawi. O príncipe Mohammed bin Salman prometeu modernizar o país, mas pouco mudou quanto às liberdades democráticas. Samar Badawi e Nassima Al-Sadar, ativistas feministas, foram presas no final de julho. Elas participaram da campanha pelo direito de as mulheres conduzirem veículos. Seu irmão, Raif Badawi, no cárcere desde 2014, foi condenado a 10 anos de prisão, 1.000 chibatadas e uma multa de $266 mil devido ao seu blog chamado Liberais Sauditas Livres. O Canadá importa da Arábia Saudita 9% de seu petróleo e exporta cerca de $4 bilhões por ano em veículos militares blindados, que são utilizados na guerra do Iêmen. A Arábia Saudita já aplicou retaliações diplomáticas contra a Suécia em 2015 e contra a Alemanha em 2017 por críticas à violação de direitos humanos. Começou na quarta-feira, dia 8, a 13ª Mostra Mundo Árabe de Cinema, realização do Instituto da Cultura Árabe em parceria com o SESC e o Centro Cultural Banco do Brasil e copatrocínio da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. A mostra ocorre em São Paulo até o próximo dia 27. 23 produções constam da grade de programação, 8 delas inéditas. Confira e aproveite. Esta foi mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. Acompanhe nossa programação em nossa página no Facebook. Obrigada.